tudo bem com vocês? Começando mais um podcast Café com Mulher. E hoje o nosso assunto é uma continuidade do último assunto que era maternidade real. E hoje nós estamos falando sobre mamães atípicas. E eu estou aqui hoje com a maravilhosa Lídia, que é mãe de 2 e vai contar um pouquinho sobre a vida dela pra gente. Oi, Lídia! Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com a Lara, amei o convite e espero, assim, de uma forma ou de outra, né, compartilhar um pouco da minha história, poder alcançar muitas mamães aí que vão estar nos assistindo. E conta um pouquinho pra gente sobre você, sua profissão, sua família. Se apresenta pra gente, por favor. Sim, como a Lari falou, eu sou a Lídia, tenho 30 anos, sou mamãe de 2, o Joaquim de 8 anos de idade, o Davizinho de 2 e 5 meses, sou casada, né? Minha família, assim, é tudo de mais precioso que eu tenho, amo muito eles e a nossa história, né? O nosso início ali, tudo se iniciou, na verdade, com o diagnóstico do Joaquim. Eu sou micropigmentadora, mas desde esse diagnóstico eu costumo dizer que o Senhor fez uma mudança incrível na minha vida. Hoje eu estou estudando, né, graduando em psicopedagogia, sou educadora parental, tenho formação em aplicação ABA, que é uma ciência do comportamento. Tudo isso aí foi me apresentado como formas e estratégias mesmo de estar ajudando na vida, no dia a dia dos meus filhos. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar o podcast e a gente falou sobre quando a gente recebe um diagnóstico ou quando o filho passa por uma situação, a gente acaba se tornando expert naquilo, porque mãe se dedica muito ao que o filho está passando para poder conseguir ajudar. Então foi isso um pouco da história da Lídia, né? Quando ela viu ali que ela precisava de cuidar dos filhos, ela resolveu pesquisar mais, saber mais para poder entender melhor. A gente sabe que um diagnóstico é algo que vem muito também para as pessoas que estão de fora, então a mãe tem que estar muito ciente ali do que está acontecendo com o filho para que ela ajuda ele sem precisar de ficar contando muito com o externo, porque às vezes as pessoas não vão entender, as pessoas não vão conseguir ajudar a criança, às vezes vai até ter aquele poder de julgamento. Mas nós, como mães, pais, a gente tem sempre essa relação aí de cuidado, de amor com os nossos filhos. E aí, gente, eu vou fazer a primeira pergunta para a Lídia. Lídia, como que foi para você receber o diagnóstico dos seus filhos? De início foi assustador, né? Eu acredito que muitas mamães possam se identificar com isso. A gente sempre acha que estamos preparados, mas no fim, quando um diagnóstico chega, né, no âmbito familiar, dá-se um medo mesmo, né? Eu fiquei ali recolhida umas 2 semanas quando eu descobri o diagnóstico do Joaquim. De início a tudo era um TDAH, né, um diagnóstico de TDAH, e logo depois se finalizou, depois de várias avaliações, tratamentos com vários profissionais, se chegou ao diagnóstico de autismo. Não entendia nada, zero sobre autismo. Eu falo que eu vim da época que o único espelho, modelo de autismo que nós tínhamos eram aqueles que nós vimos em televisão, filmes, né, reportagens, que depois a gente descobre que está um pouquinho distorcido, é muito amplo, né, o autismo. E quando eu recebi aquele diagnóstico, a minha reação foi essa inclusão. Fiquei ele chorando umas 2 semanas, né, tentando aquela grande pergunta, o porquê, Senhor? Será que eu vou dar conta? Né? Mas sou do temperamento colérico, eu não sei se as pessoas conhecem eu sobre temperamento, falo muito sobre isso, mas está em mim. Eu sofro por um tempo e depois tiro a poeira, bate a poeira e fala, bora lá, seus filhos precisam de você. E foi isso que aconteceu comigo. Fiquei aquele tempinho, bora, agora vamos entender o que se trata esse autismo, o que eu posso fazer. Porque eu acredito, Lari, que o diagnóstico, ele serve para isso, dar norte. Ele não muda a forma que eu vejo meu filho, ele não muda a forma que eu recebo esse filho, acolho esse filho, trato, sabe? Porém, ele nos dá norte de entender quais são as demandas que ele me apresenta e como mãe, eu poderei auxiliar aí no desenvolvimento dele. Foi isso que aconteceu. E aí, gente, quando a gente recebe um diagnóstico, né, de um filho, ou tá ali naquela questão, é um diagnóstico ou não é, que no caso eu tava contando pra Lídia que é um pouco do que acontece comigo, com meu filho, a gente fica muito assim, igual a Lídia falou, mas por que, Senhor? Será que eu vou conseguir? Por que tem que ser diferente? Por quê? Porque a gente, quanto mãe, quando a gente engravida, a gente acaba esperando um filho perfeito. Eu tô falando perfeito, não que o nosso não seja,
mas no sentido assim, sem problemas. E aí quando você vem e aí tem que lidar com uma situação, você começa a pensar assim, nossa, mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou dar conta? Mas Deus faz as coisas com muita certeza, né? Ele tem certeza de onde que ele coloca cada filho. E aí quando a mãe, o pai ali recebe aquele diagnóstico com amor e com atenção e começa a acolher a criança enquanto ser humano, enquanto filho independente de diagnóstico, porque diagnóstico é só para dar norte, acaba que as coisas mudam, né? Os filhos desenvolvem e começa a ter uma vida realmente normal, porque eles conseguem ter com o cuidado necessário, claro, mas com uma vida que eles vão desenvolver e vão se tornar crianças saudáveis e felizes. Mas aí, Lídia, vindo depois desse diagnóstico, como que foi para você, assim, a questão do comportamento, a forma com que lidar com a pessoa, com a criança, mas com o outro vendo ali do outro lado? Porque nem sempre, quando a criança faz uma birra ou quando a criança está ali chorando, as pessoas vão entender, né? Então, como que foi para você lidar com isso e isolar o que as pessoas pensavam sobre isso? Então, o ponto de partida, Lara, é o seguinte. Se eu tenho um filho que tem um temperamento um pouquinho mais desafiante, você sabe lidar com o teu filho. Eu falo que a família, ela é toda preparada para a família mesmo, né? O nosso lar, ele não é preparado para visitas. Então, ele é preparado para a família. Mas, quando se vem com um diagnóstico, que eu falo, que eu me refiro da questão do autismo, eu creio que ele vai um pouquinho além no sentido de que, por exemplo, quando eu descobri o diagnóstico do Joaquim, meses antes, eu acho importante eu colocar esse fato aqui, pautar isso, meses antes a gente tentou colocar ele numa escolinha de futebol, não se adaptou, fizemos visita a outra escola de futebol, né, e o professor, enfim, falou assim, ó, não temos turma para a idade dele, mas assim que abrir uma turma, nós vamos comunicar vocês. Perguntou se tinha alguma questão ali que ele precisava saber e era TDAH, né? Passou-se um tempo, o Joaquim recebeu o diagnóstico de autismo. Esse professor entra em contato comigo, né, por telefone e fala, mamãe, abrimos uma nova turma de futebol. Você tem interesse? É para a idade do seu filho? Você tem interesse em colocá-lo? Fiquei muito feliz porque a gente estava tendo uma dificuldade, questão de socialização mesmo. O Joaquim nunca foi agressivo, pelo contrário, ele é extremamente carinhoso. Mas por questão de socialização mesmo, a gente já estava com uma dificuldade. Então eu falei assim, que bom, que ótimo, né? Conseguiram abrir uma turma nova para o Joaquim poder participar. E ele me perguntou, tem alguma questão? Vocês pontuaram aqui a questão do TDAH. Tem alguma outra questão que vocês queiram me passar? E eu não poderia ser negligente, né, e esconder o fato de que ele tinha o diagnóstico de autismo. E eu falei de forma muito leve, falei assim, sim, recentemente, né, foi fechado o diagnóstico de autismo do Joaquim, né, mas o Joaquim é muito tranquilo, iniciei essa frase, né. E eu me recordo, Lari, que esse professor, de uma forma muito insensível, eu acredito assim, até leigo do assunto, ele falou assim, ah, tá, não, mas criança com autismo eu não tenho hábito de trabalhar, não. Não tenho experiência, amigos meus já trabalharam com autista, mas eles batem, eles mordem. Faz o seguinte, mãe. E eu não tive reação, sabe, Lara? Ele falou, faz o seguinte, mãe. Eu entro em contato com você de novo caso a gente decidir abrir essa turma. Então a conversa mudou. Então assim, Lídia, como que você se sentiu, né? As pessoas podem se perguntar, eu paralisei. Eu não consegui falar, não tive reação. Desligamos o telefone, tá, ok, desliguei. Depois, quando eu fui mentalizar, né, meditar naquilo, eu falei assim, gente, isso não pode acontecer. Ele perdeu a oportunidade de conhecer meu filho. Então, desde esse dia, porque eu quis compartilhar isso com vocês, porque muitas mães podem se identificar com portas que começam a se fechar depois de um diagnóstico. Eu peguei essa bandeira pra mim. Eu falei, eu preciso, e eu como mãe cuidadora que zelo pela vida do meu filho, eu preciso conscientizar, né, as pessoas do que de fato é o autismo. Porque as portas vão se fechar, mas eu como mãe, se a gente precisar esmurrar essas portas, nós vamos esmurrar com conhecimento, claro. Com conhecimento sempre. Então, desde então, eu não cessei de estudar. Desde então, eu não entendi. Normalmente, quando eu oriento muito as mães, se você recebeu ali um diagnóstico do teu filho, estuda. Não espere que o outro vá solucionar todo o problema da vida do teu filho. Porque senão a gente vai tomando caminhos que o outro está direcionando, sabe? Então, é essencial os pais se envolverem, estudem, conversem com os profissionais, porque a gente tem uma noção, sabe, o norte. É isso que eu quero para o meu filho ou isso é o que as pessoas estão ditando que é o melhor para o meu filho? Isso é muito importante.
E aí a gente lida com uma ignorância, né, que infelizmente em pleno século XXI, onde as pessoas eram para ter noção do que é já, porque é algo falado já há muito tempo, as pessoas ainda têm a ignorância de começar a exclusão, né? A gente fala tanto sobre incluir as crianças, sobre inclusão, mas na realidade não acontece. Na realidade, às vezes não acontece nas escolas, no inglês, no futebol. Isso, né, já aconteceu comigo de algumas formas. E é muito frustrante para a gente, enquanto mãe atípica, a gente olhar a criança, conhecer ela, saber o quanto ela é amorosa, o quanto ela é boa, o quanto ela tem capacidade e as pessoas fecharem as portas na nossa cara e na cara dessas crianças. Mas infelizmente, né, a gente vai ter que aprender a lidar. Não vai ser a primeira vez, também não será a última. Porém, quando a gente tem, igual você falou, eu acho muito bacana e eu te admiro muito em relação a isso, a forma como que você foi estudando, que você aprendeu e que você sabe falar sobre. Porque quando as pessoas falam, agora você não vai se calar mais, porque agora você tem certeza do que você pode falar para elas. E aí é bacana, porque além dessa situação, eu acredito que já teve algumas outras, né? Às vezes que aconteceu, que você teve que falar sobre, mas o mais bacana ainda é você, enquanto mãe, enquanto cuidadora, ter essa noção. Dá pra ver o quanto isso é leve pra você. E eu acho que isso deve ter se tornado mais leve ainda quando você começou a entender que não era o fim do mundo e quando você entendeu que existia várias possibilidades. E eu queria um pouco que você falasse pra gente de formas para essas mães que estão escutando, para elas começarem a estudar, como começar a pesquisar, o que elas conseguem fazer igual você fez, como que foi para você? De onde que veio essa ideia aí? Conta pra gente. Tudo iniciou porque eu acredito que muitas mamães vão se identificar, quando a gente descobre um diagnóstico, né, a gente tem essa sensibilidade que o nosso filho está precisando mais do nosso tempo, mais de nós, trabalhar em prol do filho, servir o filho, começa a fazer muito mais sentido do que estar envolvidos em atividades extracurriculares lá fora. Então, em primeira mão vou conhecer o que é esse autismo. Não é isso mesmo que eu imagino que seja? Então, ali, Lídia, eu recebo muitas, eu conheço muitas mães, muitas mulheres, eu tenho esse contato com muitas mulheres, e muitas chegam pra mim e falam, Lídia, eu não sei o que fazer. O médico falou isso, e eu não sei o que fazer. O primeiro conselho que eu dou pra mamãe, o teu filho não mudou. Né? O autismo, ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento, né, e dependente aí do transtorno que seu filho tenha, o seu filho, ele já veio para essa terra, para esse mundo, já com esse transtorno. E você até ali conseguiu dar conta. Então a tendência agora não parta a sua visão para o melancolismo, sabe? Porque isso é um perigo. Olha para a situação e fala, eu consegui lidar até aqui sem diagnóstico. Agora que eu tenho norte, agora é que a gente vai dar as mãos, né, papai e mamãe, né, rede de apoio e bora lá. Então, se hoje em dia as redes sociais têm muitas ferramentas que podem estar ajudando as mães, muitas informações, sabe? Procure sempre por profissionais que você se identifique, que tem uma escuta ativa. Eu acho de extrema importância esses profissionais também, um recado para os profissionais, acolherem esses pais, ouvirem esses pais. Professores, a gente compartilha um pouco da questão escolar, né? Normalmente tem educadores ali, se é a criança que está dando mais trabalho, toma pai e mãe é seu. Sabe, cadê a escutativa? Cadê a empatia? Cadê o acolhimento nessas escolas que nós normalmente não temos? Não é o caso dos meus filhos, né? Que estão assim em redes incríveis, mas o meu meu conselho, na verdade, seriam esses: se instruam, estudem, se dediquem. Isso. E aí, esse primeiro curso que você fez, que você falou, você conseguiu achar pela internet? Foi algo que era aqui de Oliveira mesmo? Como que foi esse curso? Eu entrei numa comunidade, né? Inclusive eu posso estar indicando, é a comunidade do Tiago Castro, um dos maiores experts, né, de autismo aqui no Brasil. Participei de simpósios, né, congressos, conferências, encontros, reuniões, tudo isso. Livros também, nós temos assim opções muito grandes de livros que os papais também podem estar lendo, né? Tem muita opção aí. Ótimo. Então é isso, galera. A gente queria trazer muito mais aqui para vocês. Tinha assunto assim para 4, 5 podcasts. Mas o que a gente quis trazer aqui foi essa leveza. Eu quis trazer um pouco dessa leveza da Lídia, essa tranquilidade que ela tem. É claro que nunca vai ser só assim, vai ter dias mais difíceis, vai ter dias mais intolerantes, né?
mas a gente queria trazer um pouquinho disso, a realidade, a forma com que as coisas conseguem, pode fluir, né? E primeira mão também a gente trazer para essas mães o acolhimento. A Lídia tá aí, ela tá sempre lá no Instagram dela falando sobre. Ela também com certeza vai estar de portas abertas para quem quiser mandar mensagem para ela, conversar com ela, comigo também sempre. E se você é uma mãe atípica que está passando por alguma dificuldade, se sinta acolhida, se sinta amada. E primeiro, você é o que você consegue ser. Independente de você conseguir ter tempo para ficar mais com seu filho, menos, o que você faz pelo seu filho é o que você consegue, que você pode. Então, se sinta sempre na tranquilidade que você está fazendo o seu melhor. Quer deixar um recado para essas mamães, Lídia? Eu queria deixar uma mensagem muito curta. Sigam em frente, mamães. Vocês têm a nós, né? Toda uma comunidade para abraçar. Foque nos pontos positivos dos teus filhos, que eu creio assim que de degrau em degrau, vocês juntos, unidos, vocês vão chegar lá. E uma criança nunca vai ser só um diagnóstico. Uma criança é uma criança com suas delicadezas, com seus defeitos, com suas dificuldades e principalmente com o amor que você tem com ela enquanto filho. Então, acolha sua criança, respeite ela do jeito que ela é, ignore as opiniões alheias quando elas não são válidas e continue sendo essa mãe, esse pai maravilhoso aí ou maravilhosa que vocês são, tá bom? Lídia, foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu te admiro muito, como eu te falei, eu te sigo lá obrigada. já há um tempo e eu acho muito bacana a forma com que você tá levando. Você é uma pessoa que claramente a gente consegue observar que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa que tá ali com essa missão da maternidade. E que Deus continue te abençoando infinitamente, tá bom? Amém. Beijinhos. Obrigada. Galera, até mais. Um grande beijo. Até o próximo podcast.